Alô? Estão me escutando bem? Ok. Uma boa noite a todos e a todas. Uma alegria muito grande estarmos juntos para mais este capítulo muito especial do Clube do Livro, né? Hoje com um livro muito... já duas vezes lido por mim, eu gostei demais, nosso querido Ken O'Donnell, né? Que para quem não conhece, acredito que a maioria já conheça. Ele tem mais de 18 livros escritos por ele, alguns desses livros até traduzidos, eu acredito, por umas 9 línguas, imagino. Ele é consultor internacional, trabalhou em diversas empresas grandes no planeta, né? E também nas áreas mais públicas, tanto no Brasil, municipal, estadual, federal. Ele tem uma larga experiência no desenvolvimento pessoal e organizacional, e é esse foco que ele dá para os livros, né? O autodesenvolvimento é realmente uma leitura muito fácil, muito instigante, mas também a gente termina de ler e sente que está mais sábio, mais vendo as coisas com outros olhos, ela é muito tocante, descomplicada e realmente toca muito o nosso coração. O nome do livro de hoje, então, é A Alma no Negócio. É colocar a mais alma, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, mas para os gestores, o foco muito é nessa visão, né, de como administrar o seu trabalho, mas a forma de conduzir isso, né? A sua atitude com relação à própria vida. E eu separei, eu sei que a gente tem um pouco tempinho antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, especial, eu separei 2 frases do livro que me chamaram muitíssima atenção e que eu gostaria só de dar uma palhinha aqui para nós. Que está no prefácio, ele diz assim: eu recordo-me de uma história budista de uma pessoa que chegou à iluminação. E essa pessoa dizia: antes da minha iluminação, eu cortava lenha e carregava água. Depois dela, eu cortava lenha e carregava água. É mais ou menos isso, ele disse, que é o que ele vai falar. A espiritualidade, que é a espiritualidade, ou seja, o que está externo não vai mudar, é o que está interno, né? Esse mundo de dentro é que vai fazer toda a diferença. Que é a atitude, é a intenção que nós temos de agregar o melhor de nós em tudo que nós fizemos. É a prática de valores positivos em situações adversas e com gente difícil. Não são só situações adversas que a gente está aí, como é que eu vou dizer? Nós estamos nos tornando cada vez mais experientes, né, em situações adversas, né? Quem não sabe de situações adversas, diga lá quem não sabe, não conhece alguma situação adversa. E aí eu vou para o final, para a despedida dele, que eu também achei maravilhoso, um dos desfechos que ele deu no livro. Ele diz o seguinte: depois de coisas maravilhosas, que eu imagino que vocês já devem ter lido, e eu vou convidar uma ou 2 pessoas para poder compartilhar com o que leram e que experimentaram também. Mas, para finalizar, essa frase eu achei muito bacana, muito especial, e diz assim: a verdadeira medida do sucesso de qualquer tarefa é... Você ficou contente com o resultado? Pergunta número 1. Você ficou contente com o resultado? 2. Os outros ficaram contentes com o resultado? Pergunta 3. Você está contente com você? E 4. Os outros estão contentes com você? É quase que um resumo, né? Ou seja, muita teoria que tem que ser colocada na prática, obviamente valiosíssima,
ser colocada na prática e ter um resultado prático de transformação positiva na minha vida, tanto profissional, quanto no meu dia a dia, familiar, relacionamentos, né? Então, o livro fala de maravilhas, fala do processo interno, fala da questão de lidar com o estresse, enfim. Mas, para alicerçar de uma forma bem mais consistente para nós esse livro, nós vamos convidar a nossa querida Tatiana de Lucia. Nós nos revemos depois de uma longa data, né, Tati? Foi uma delícia nós nos reencontrarmos. Eu estou tendo a honra de apresentá-la para esse encontro de hoje, esse nosso Clube do Livro de hoje, onde ela vai trazer para nós, analisar um pouco mais a alma no negócio, com uma visão mais refinada, vamos dizer assim, né? E aí, o título, o tema que ela vai abordar é Como Prosperar em Tempo de Incerteza, né? Com relação ao livro, ela vai poder compartilhar conosco. E só vou colocar a forma como ela abordou ali o tema, que eu achei muito bacana. Cada um de nós é a sua própria empresa. Não, cada um de nós é a sua própria empresa. É gerenciar a própria vida, é tornar-se um coadjuvante em protagonista da própria vida, né? De espectador no autor do seu próprio destino. Achei isso lindo. Para aqueles bons marinheiros, tempos ruins são jogos de diversão e não de sofrimento. Coisa incrível, né? Tanto tempo ruim que está aí, e nós, marinheiros, vamos ter que nos divertir com as ondas altas, os desafios que já surgem no nosso dia a dia, né? E saber só lidar com essas ondas e essas tempestades ao nosso redor. Então, a Tatiana de Lucia, ela é graduada em Administração de Empresas e Psicologia e Administração de Empresas, psicóloga e administradora. Ela é pós-graduada em Administração e Economia, Psicodrama e Práticas Integrativas. Muito, muito especial. Ela mora em Minas Gerais, em Uberlândia, e é um grande prazer estar com ela nessa noite. Mas antes dela falar, de eu passar a palavra para a Tati, eu gostaria de uma ou duas pessoas que pudessem compartilhar conosco, alguém que leu o livro e que possa dizer algumas palavras com relação ao livro do Ken O'Donnell, o que sentiu, o que experimentou. Quem gostaria de dividir conosco esse momento e que teve algum impacto positivo com o livro, que não deve ter sido poucas pessoas? Aqui, a Neura está levantando a sua mão. Deixa eu só abrir aqui. Então, ok. Pode falar, Neura. Deixa eu botar ela aqui na galeria. Boa noite. Olá. Só desconecta. Deixa eu só ver aqui. Eu não estou te escutando. Tu pode desmutar o teu? Mas está desmutado. Não estou escutando. Eu não estou escutando. Não. Estou ouvindo super bem. A Neura está sendo audível. Diz de novo, Neula. Fala, Neura. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Não estou escutando, realmente. Então é só você que não está ouvindo, Lena. Kátia, sabe o que pode estar... Eu olho o microfone, tá? É o meu microfone, pode falar. Ok, Tem que então... pôr o fone de ouvido. É que eu estava com um fone aqui, um microfone especial, e quando estou conectado com ele, eu não escuto. Pode falar. Então, novamente, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de falar alguma coisa, assim, inicialmente, sobre o livro que a gente está analisando, A Alma no Negócio, que, por ser um livro que foi escrito em 92, dá para sentir que ele é uma obra muito atual.
Embora ele tenha passado por uma reedição em 2013, foram poucas as modificações que aconteceram nesse livro. Então, originalmente, ele tem 30 anos que foi escrito e ele continua muito, muito atual. Inclusive, é muito interessante o título escolhido para essa obra, como você, Maria Helena, referiu, né, que ele se traduz numa atitude de agregar aquilo que nós temos de melhor, né? E onde que está esse nosso melhor, né? É na nossa essência, não é? Então, agregar isso aonde? Em tudo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações, o quanto a gente também dá o melhor de nós em relação à natureza, ao meio ambiente que está tão necessitado da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado, né? Então, eu acho assim, eu gostei muito, quando você começa a ler o livro, você vê que o título é muito apropriado, né? Porque é colocar a alma no negócio, e não é a alma do negócio. É muito diferente, o sentido muda completamente, né? Exatamente. E o tema principal do livro é criar uma gestão, um estilo de gestão capaz de enfrentar e de se adaptar facilmente, de forma rápida, às tantas mudanças que estão acontecendo no mundo, né? E quando se fala na palavra gestão, isso nos remete, assim, num primeiro momento, à empresa, né? Mas, na verdade, é gerir a nossa própria vida também, não é? Porque tudo passa por uma transformação pessoal. Não é em vão que o próprio Ken diz no livro que o melhor investimento que um empresário pode fazer é no capital humano, não é? Que as pessoas precisam ser trabalhadas, os seus funcionários, gestores, gerentes, né? Para que eles possam também dar o melhor de si. E é tão importante isso, essa mudança, essa transformação, um dado que o Ken traz no livro também, que me chamou a atenção, que no século XX nós tivemos assim maravilhas trazidas, inventos, para otimizar o nosso tempo, economizar o nosso tempo e a energia do ser, mas caímos num paradoxo que é a gente não tem tempo para viver. Então, isso me chamou muita atenção, né? E o aprendizado que eu tirei para mim da obra toda, que é uma obra indicada mesmo, que ela é muito atual, ela traz abordagens em vários aspectos da nossa vida, das empresas, enfim. Mas o que assim eu trago para mim como essência é que essa transformação ela passa, é um movimento que deve acontecer de dentro para fora, né? De dentro a partir da nossa essência, daquilo que nós somos, da nossa verdadeira identidade, que ela é bonita, que ela é dotada de virtudes, de poderes espirituais. Então, quando tudo é feito a partir disso, nós nos tornamos mais fortes para lidar com todas as situações que a vida apresenta para a gente, não é? E são desafios, e enquanto que se nós fizermos a busca dessa mudança, esse movimento a partir de uma coisa desorganizada nos enfraquece, não é? O Ken mesmo diz no livro, né, que aonde há desordem, mais ou menos isso ele fala, gera fraqueza, não tem poder, né? Só há poder onde tem ordem, organização, e a fraqueza onde há caos, não é? E eu teria muita coisa para a gente falar, mas eu vou encerrar minha fala, porque só tem 5 minutos, eu já nem sei quanto eu já falei,
Mas eu destaco também uma frase que me impactou muito, que ele diz assim, que o poder de amar e de viver a vida com alegria só está aguardando como é que ele coloca? Apenas aguarda uma chance de se libertar da prisão do ego. Então, a gente sabe, né? Se nós tivermos humildade suficiente para olhar para nós mesmos e olhar para o mundo, a gente sabe que esse tal do ego, ele gera muito caos nas nossas vidas, muitas confusões, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. É um livro que eu recomendo, porque realmente ele é muito, muito atual. Muito bom, obrigada, Neura. Excelente as palavras, eu acho que deu muita clareza para nós e um estímulo, né? Muito bom para a vontade de reler. É a Ruth, né, que levantou a mão também? Ruth Freitas. Então, Ruth, você pode falar umas palavras para nós, então? Olá, Trazer boa um noite. entusiasmo ainda maior que a Neura, vamos ver cada uma mais estimulada, nos estimulando a leitura. Diga, Ruth. Você está me Boa escutando? Boa Sim, noite. estamos te escutando. Boa noite. Olha, o livro ele é bem interessante no aspecto que ele olha para a pessoa que está na empresa. Então, não é só um olhar para a empresa, mas é para quem está gerindo a empresa. Então, eu vou trazer aqui algumas frases rápidas, alguns tópicos, né? Por exemplo, aqui na página 13, na minha edição, ele diz que a habilidade de administrar uma empresa que convive em uma época de mudanças dramáticas, que não deixa de ser a nossa situação diante da nossa economia, né? Então, ele coloca que é uma arte que cada pessoa, numa posição de liderança, precisa desenvolver. E, ao longo do livro, ele nos convida com algumas reflexões, alguns gráficos, a gente desenvolver esse aspecto. E ele coloca aqui, a meta do livro é fornecer ferramentas para esses líderes poderem administrar a si mesmo e guiar outros através da turbulência. Olha que forte! Muito lindo. Eu estou olhando, né, o livro diz assim, eu estou olhando para quem está diante dessa empresa, diante dessa economia. Então, ele vai olhando muito para a autoadministração, que é o que ele traz aqui na página 48. Olha o que ele diz aqui, que interessante. Para administrar a própria vida, preciso entender quem é o administrador e o que é preciso ser administrado. Então, ele está colocando que, diante lá da empresa, eu preciso entender que eu me administrando a empresa. Eu acho muito interessante que ele apresenta um gráfico aqui, que eu convido vocês depois, né, se já não viram, olhar com tranquilidade. E ele diz aqui, a cooperação entre os pensamentos, a personalidade para a tomada de decisão certa. Então, eu estou lá na empresa, estou diante de um desafio, ou com os meus colaboradores, ou com a economia, então ele fala da cooperação no pensamento e a personalidade do administrador para tomar a decisão certa. Uma outra consideração também que eu vou trazer aqui, deixa eu ver, eu fiz uma anotação aqui. Olha, deixa eu ver aqui, página... tá. Desculpa, eu troquei a página aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Muitas vezes, o administrador ele perde a beleza do momento atual, porque ou ele foca no passado, né? Ele fica investindo sua energia no passado, ou ele teme um futuro desconhecido, porque ele se sente despreparado diante do cenário que está à frente dele. Daí ele convida se trabalhar nesse aspecto um nível de consciência do nível interior, para você administrar
o seu medo, o seu receio, mas administrar a empresa e o bem da empresa, né? E para ir finalizando as minhas considerações, eu vou passar para essa... Olha, ele fala do processo interior, que foi o que trouxeram na meditação para a gente, e desse processo interior, gente, aqui, ele traz um convite aqui, pera lá, que eu achei um exercício muito bacana para quem está administrando e se administrando, é um exercício para a consciência positiva. Então, descobrir o aspecto positivo em você, para você transformar o seu olhar diante dos desafios da empresa e do cenário que vocês, da economia, né? O outro é descobrir aspectos positivos e nos outros. Depois que eu examinei, fiz uma autoanálise, me administrei, eu encontrei o que é positivo em mim, agora eu vou encontrar o que é positivo nos meus colaboradores, para juntos nós encontrarmos uma solução. E a comunicação efetiva. A partir do momento que eu tenho essa realidade da minha positividade, dos meus colaboradores, então eu vou agora construir uma comunicação efetiva para que o investimento da empresa tenha um retorno, né? E ele também faz um exercício do chefe ideal. Olha, é reconhecer o meu próprio valor e, em segundo lugar, ajudar a criar uma visão mais ampla do relacionamento entre chefe e subordinado. Haja visto como a Neura colocou, o livro, hoje em dia, a gente já não usa mais esse jargão, chefe e subordinado. A minha versão ainda é a primeira versão, então eu não sei agora na segunda versão se ele mudou esse chefe subordinado, né? Então, em algum momento, essa comunicação ela vai se tornar mais, digamos assim, acirrada, no sentido de encontrar uma solução positiva para que a empresa se estabeleça cada vez mais no mercado. Então, eu achei que esse livro é o convite da esperança, para você se olhar diante do seu negócio e, a partir do seu negócio, você está situando o seu colaborador e a sua relação de chefe, de líder, de empreendedor com os que fazem parte do seu métier. Eu acho que vai além do próprio negócio, né? É uma administração da própria vida, né? Administração da própria mente, ele é amplo, né? É uma abordagem que vai além dos limites do próprio negócio, então é muito, muito especial. Muito obrigada, Ruth, foi muito boa a participação, Neura e Ruth, foi muito bom mesmo. Então, agora, Tatiana Ávila de Lúcia. De novo, né? Muito bom. E a palavra é contigo para falar para nós sobre como prosperar em tempo de incerteza. Olá, pessoal. Tá na tela. Deixa eu só te botar como... Tu tá em Spotlight, né? O que é o Spotlight? Tu tá como principal, aparecendo como... Estou aqui na minha página, eu estou. Vocês estão me vendo legal. aí? Ok. Bom, olá, pessoal. Boa noite. Foram excelentes comentários. Vocês facilitaram muito a minha vida. Eu poderia dizer, a palestra está dada. Mas vamos lá. Tem bastante tempo que eu estou pensando nesse tema, desde julho, quando eu estive em Serra Negra, e acho que já deu para ver que eu li bastante o livro, né? Esse livro, quando eu estava lendo e relendo, e me lembrando de algumas questões que vocês vão descobrir ao longo da palestra, eu tive um insight, que eu falei, como que eu não caí a ficha antes? Como já explicaram, né? Eu já passei pelo mundo das empresas e atualmente eu atuo como terapeuta. Então, eu saí do mundo dos negócios para os negócios das pessoas. E a minha proposta é que esse livro ele seja adotado. Sabe aquelas cartilhas quando a pessoa aprende a falar? Logo de cara já deviam dar um livro desse.
Então, é como se eu fizesse uma subversão do bem, mudando a ideia de que isso daqui é para empresas e isso daqui é para todo ser humano. E eu agora vou fundamentar a minha tese. Eu comecei o dia hoje dizendo assim, hoje é um dia para acontecer milagres. E como eu falei para vocês que eu tenho, né, insights, quando eu fico muito feliz e emocionada, ó, já vou falando que eu sou a palestrante da Brahma Kumaris que mais chora em vídeos, tá bom? Já deixei os meus lenços aqui de prontidão, quando eu me emociono. Vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês para defender a minha tese de que esse livro deveria ir para a pré-escola. Então, é isso daqui. Para bons marinheiros, uma tempestade é divertimento. Vocês conseguem ver direitinho? Certo? Vamos lá. Como prosperar em tempos de incerteza? Logo na introdução do livro, o Ken coloca uma citação de um escritor francês que diz assim, o terceiro milênio será espiritual ou não será? E em seguida, a primeira frase do livro é, este livro é sobre esperança. Eu confesso a vocês que nós vamos falar de coisas boas e coisas difíceis, mas a ideia é de que vocês realmente entendam tudo que vai ser falado como questões que vão despertar a nossa esperança, inspirar ainda mais. Então ele diz, a esperança de que as mensagens que o mundo e sua preciosa biosfera têm dado ultimamente criem suficiente impacto nos indivíduos para que eles acordem a tempo de elaborar e levar à prática novas formas de agir. Quando a gente fala de prosperidade, eu até joguei assim no Google buscando imagens. A imagem que mais aparece é a prosperidade relacionada a uma situação de fortuna, de sucesso, de você estar no topo da carreira, ganhando muito dinheiro. Só que quando a gente olha para o mundo, o que a gente tem visto é diferente. A gente tem visto cada vez mais, de uma forma escancarada, pessoas miseráveis, a desigualdade social, econômica, as condições das pessoas viverem, a trabalhar e morar. A gente tem visto guerras, disputas, poluição, a destruição do planeta. Então, como que a gente consegue pensar que existe um ser humano próspero no planeta, sendo que a realidade do planeta é assim como vocês estão vendo, caótica? É muito complicado dizer, aquela parte do planeta não é próspera, mas eu sou próspero. Porque se existe uma parte do planeta que não é próspera, todos não são prósperos. E aí, vou discutir com vocês a ideia de riqueza. Eu sugiro que a gente pense riqueza de 3 maneiras diferentes. A riqueza material, a riqueza da cooperação das pessoas e a riqueza espiritual. Eu coloquei um gráfico para vocês terem ideia de como isso aqui funciona quando a gente enfrenta tempestades, né, tempos de incerteza. É basicamente assim, ó, na ponta mais baixa do gráfico, nessa setinha positiva aqui, nessa bolinha positiva, quando os desafios do mundo são poucos, a gente tem fartura, a gente tem muita riqueza material. Quando os desafios do mundo vão aumentando, a gente conta, se tivermos bons relacionamentos, com a riqueza da cooperação das pessoas. Então, é muito comum no local onde eu trabalho, a gente trabalha com uma população muito pobre. E nós também não somos ricos financeiramente, mas cada um fazendo um pouquinho, inclusive a população, a gente constrói os eventos mais lindos do mundo. Então, isso por si só já é um milagre. Agora, imaginem a situação do mundo chegando ao extremo. O extremo em termos de dificuldades, obstáculos, sofrimento e escassez. Mesmo que você tenha tido excelentes relacionamentos durante a sua vida inteira, talvez nem eles próprios
poderão cooperar com você nesse momento. Então, é nesse momento de maior caos e sofrimento é que a gente precisa de aumentar a nossa riqueza espiritual. E eu vou explicar o que significa isso ao longo dessa palestra. Queria fazer uma pequena contextualização. A Neura foi muito feliz, né? Ela se lembrou direitinho do lançamento, né, do livro A Alma no Negócio, volume 1. Né? Essa aqui já é a 11ª edição, 11ª edição. E na primeira edição, eu morava no centro de São Paulo, em 1992. E aconteceu a Eco 92. Foi depois da Eco 92 que o Ken lançou esse livro. A Eco 92 foi uma conferência, a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. O objetivo dessa conferência, com grandes líderes de todos os tipos, de todos os lugares, não só líderes políticos, não, mas líderes de organizações de todas as espécies, o objetivo principal da conferência estava na ideia de que, se todos os países buscassem o mesmo padrão de desenvolvimento, ou seja, de prosperidade, dos países ricos e tidos como desenvolvidos, não haveria recursos naturais para todos, sem que ocorressem graves e irreversíveis danos ao meio ambiente. Aí, por que foi uma conferência para líderes? Eu imagino que quando a gente pensa em líderes, a gente pensa em pessoas que estão em posições estratégicas da sociedade no geral, e que nessas posições as pessoas poderiam fazer grandes mudanças, porque eles têm uma posição que detém um certo poder e influência. E o Ken faz uma observação, é como se fosse um recado para essas pessoas. Olha, se existe uma falta de dinheiro, de recursos físicos que impede que nos adequemos a esse novo quadro de comportamento sustentável, pelo menos nós temos os recursos interiores, que são uma fonte de poder pouco considerada. Porque a primeira coisa que as pessoas colocam como obstáculo a essa mudança de manter uma vida mais sustentável e menos pesada para todo mundo, é assim, olha, não podemos porque vai diminuir o lucro e o rendimento da nação, da empresa e etc. Então, o Ken já começa a fazer uma inversão de valores a partir daqui. Depois ele faz uma revisão teórica para chegar ao entendimento do paradigma atual que a gente vive. Toda a nossa sociedade está calcada em cima de uma visão de homem e uma visão de mundo. Que o Ken chegou à conclusão que essa visão de homem é que o homem é um descendente de primata, sem alma e sem necessidade de considerar a moralidade dos seus atos, que busca seus direitos ao tentar progredir e ou sobreviver à custa da natureza e dos mais fracos. Lembrando que essa não é uma opinião pessoal do Ken, essa é uma leitura que ele faz de vários teóricos, né, de vários pensadores, cientistas, que foram construindo ao longo da história de muitos e muitos anos atrás, de muitos séculos, quem a gente pensa que a gente é e que dita como a gente deve agir no mundo. Agora, lembrando que o livro do Ken foi escrito em 1992, eu trago aqui um artigo que foi escrito em 2020 por um cientista, né, colunista, senhor José Eustáquio, e ele traz um artigo bem impactante em 2020, né? Já em janeiro de 2020, a gente ainda não estava no auge da pandemia no Brasil, estava começando. Então, ele diz sobre antropoceno, a era do colapso ambiental. Ele já fala aqui nesse artigo de 2020, na sexta extinção em massa. E aí ele define, antropoceno significa a época da dominação humana no mundo. E isso significa, segundo o autor, que a humanidade já estragou o mundo de tal forma irreversível que está muito difícil a gente recuperar. E ele encerra essa parte do texto, o grifo é meu,
ele encerra dizendo assim, que o egoísmo, a gula e a ganância humana provocam danos irreparáveis e um ecocídio generalizado que pode se transformar em suicídio em massa, ou seja, a sexta extinção em massa, que agora é a da humanidade. Chegando até aqui, fica muito difícil a gente pensar em esperança. Então, vamos lá. Em 2022, ano passado, a Folha de São Paulo traz um artigo muito interessante, que diz assim: balanço de 30 anos da Rio 92 inspira pouco otimismo com crise climática. E só o título já dá um susto na gente, né? Ou, cadê a esperança, Tatiana? Calma que a gente vai chegar lá. Esse artigo basicamente fala que as emissões de gases do efeito estufa, elas aumentaram em vez de diminuir. Então, todo esse esforço que tem sido feito, e a Eco 92 não foi a primeira, ela foi a primeira que a ONU fez e tudo, mas já aconteciam outras conferências anteriormente que falavam também dessa questão de sustentabilidade, mas não no nível, na amplitude que foi a Eco 92. E o autor fala assim, que apontar os fracassos desde 92, assim como tomar tento da possibilidade que essas questões se aprofundem, não serve de justificativa para a gente se prostrar, ficar na impotência, no pessimismo, na inação. Pelo contrário, a gente deveria entender que piorou, então, em vez da gente entrar numa onda de pessimismo, a gente deveria agir rápido, entender isso como urgência. E ele falou assim, há que aprender com a história dessas 3 décadas e preparar-se para o pior. Estava indo tudo bem quando ele falou, prepare-se para o pior. E aí dá uma certa angústia, né? Mas vamos lá, segura aí no barco com tempestade que a gente vai sair dessa. Bom, a questão é, por que as coisas chegaram nesse ponto? E aí eu busco lá no livro do Ken, é porque não houve a transformação da psique, ou seja, da consciência. E segundo Ken, os problemas sempre começam a partir dela, que a consciência é a semente de tudo. Nós podemos cortar os galhos dos problemas, porém, mais cedo ou mais tarde, nascerão outros galhos. Ou seja, não importa o que nós façamos, se a gente não transformar a nossa consciência, de consciência material para uma consciência espiritual, o resultado sempre vai ser destruição, miséria, doença, dor e sofrimento. Porque nesse paradigma, que eu vou chamar de velho paradigma, que na verdade é o atual, mas estou considerando a possibilidade de mudança, então, nesse paradigma que a gente vive atualmente, né, o velho paradigma, a gente vive com a consciência calcada na experiência do corpo. E a expressão da consciência do corpo é o ego. Basicamente, eu sou matéria, eu sou essa carne, eu sou essa forma, eu sou finito. Então, já que eu sou finito, eu vou aproveitar tudo dessa vida, porque só se vive uma vez. Mas aí também nada me basta, porque eu posso ser a pessoa que consome de tudo e ainda assim ser insatisfeito e continuar buscando alguma coisa que eu nunca vou me sentir preenchido. E, geralmente, a consciência do corpo, ela traz a sensação de que a espiritualidade parece obra de ficção, uma crendice, coisa de gente antiga, e daí por diante. E a consequência da consciência do corpo é que a gente vai buscar satisfação de uma forma que é viciante e adoecedora. Então, a gente usa de recursos como luxúria, raiva, ganância, arrogância, apego e outros tantos para tentar matar essa fome de não sei o quê, porque a gente não identifica, né, a origem dessa falta, e acaba que a gente sofre muito. E o resultado é isso. Destruição, miséria, doença, dor, sofrimento. Agora, aqui já começa a melhorar um pouquinho, né? Então, assim,
a espiritualidade é uma fonte inesgotável. E a consciência da alma é o novo paradigma. E o Ken explica, né, assim, poxa, mas como assim consciência da alma? Como que eu vou achar, como que eu vou entender que eu sou alma? E ele fala, é simples, o eu não é o meu. Então, como eu posso dizer eu sou o corpo? Se eu digo meu corpo, então se eu digo meu corpo, eu não sou o corpo. Se eu não sou o corpo, eu sou o quê? Então, a nossa proposta é que você entenda que você é um ser vivo, não material, um ser vivo espiritual. Isso é consciência da alma. E isso traz a ideia também de eternidade, a experiência de eternidade. E isso muda tudo, porque na consciência da alma, a gente experimenta as nossas qualidades originais sem a necessidade desse peso da falta, né, da busca por algo que a gente nunca encontra preenchimento. E as nossas qualidades inatas são pureza, paz, amor, compreensão, satisfação. E nós temos também poderes inatos: tolerância, silêncio, adaptação, discernimento, decisão. A coisa que eu mais escuto no consultório é assim: meu pensamento é tagarela, fala demais, eu não consigo parar meu pensamento. É uma das coisas que eu mais escuto. Então, um dos nossos poderes inatos é o poder do silêncio. É parar essa tagarelice mental que traz tanto desgaste. E se eu tenho uma consciência da alma, a minha relação com o planeta e com as pessoas, com a humanidade no geral, é diferente. Então, é como se o mundo se tornasse vivo novamente. Só que aí fica a pergunta, né? Então, tá, mas se a gente estava falando de líderes, né? Parece que os líderes não estão muito afim de fazer essa mudança, então quem vai fazer a mudança necessária? E aí a gente vai entrar numa discussão que significa o que é o poder, porque a ideia que a gente tem é que no mundo só faz a mudança quem tem poder. Então, quem não tem poder não tem que mudar nada, porque não tem poder, não tem força, não tem influência, não tem capacidade, é um excluído. Mas será? Vamos entender um pouquinho a ideia de poder. Eu achei um artigo dessa autora, Carolina Hoffman, que eu achei interessantíssimo. Ela fala sobre o poder nas organizações, mas eu acho que a gente pode fazer essa leitura pensando em tudo, não só nas organizações, mas em tudo. Olha bem, ela diz assim: uma relação de poder se forma no momento em que alguém deseja algo que depende da vontade de outro. E esse desejo estabelece uma relação de dependência de indivíduos ou grupos em relação a outros. Quanto maior a dependência de A em relação a B, maior o poder de B em relação a A. Essa dependência aumenta à medida que o controle de B sobre o que é desejado por A aumenta. E isso serve, inclusive, para a minha relação com o meu próprio corpo. Eu sei que a gente tem que cuidar do corpo, ter boa saúde, sobreviver. Mas a partir do momento que eu elejo o meu corpo como sendo o centro exclusivo da minha existência, o meu corpo tem poder sobre mim e eu perco o poder sobre o meu próprio corpo. Eu perco o poder de controlar a minha boca, aquilo que eu como, a quantidade que eu como, aquilo que eu penso. Então, não se trata apenas de uma relação de poder numa estrutura social. A gente pode fazer isso internamente mesmo. Por isso que eu digo, esse é um livro que deveria começar lá no jardim da infância, já ensinando as pessoas a lidar com essa questão. Então, todas as vezes que você depender de algo ou de alguém, esse algo ou alguém terá poder sobre você. E quanto mais você desejar isso, esse algo ou esse alguém, mais controle esse algo ou alguém terá sobre você. Quantas vezes eu escuto as pessoas falarem assim: eu não aguento mais o meu marido, mas eu não tenho como sair de casa, eu não posso, eu não consigo viver sem ele. Então,
está num sofrimento extremo, mas não consegue sair de uma relação tóxica, então esse objeto de desejo ou de dependência, que às vezes não é nem amor, é uma dependência, né? Tem poder sobre essa pessoa. Então ela vai sempre se queixar e nunca vai conseguir fazer mudanças na vida. Aí eu fiz uma pequena brincadeira, que é assim: como é a pirâmide do poder no velho paradigma, ou seja, baseado na consciência do corpo, na consciência material. É simples assim, ó, nós temos aqui um termômetro do lado esquerdo, e o termômetro funciona assim: tem mais poder quem tem mais dinheiro, mais conhecimento e informação, né? Porque ter acesso a informações estratégicas hoje é tudo, porque se não fosse isso, nem existiria hacker, espionagem, etc. Então, tem mais poder quem tem mais dinheiro e mais conhecimento. E, geralmente, quem está no topo dessa pirâmide é uma quantidade muito pequena de gente, né? Eu não sei quantos milionários tem no mundo, mas eu tenho certeza, milionários, bilionários, eu tenho certeza que é muito menos do que a maioria esmagadora de 8 bilhões de habitantes. Nós temos a maioria na base da pirâmide. Então, quanto mais na base eu estou, mais eu me sinto dependente daquilo que quem está por cima me oferece. Eu dependo do dinheiro, do emprego, da estrutura de saúde, de transporte, eu dependo de tudo. Então, na ideia de poder, a pirâmide do paradigma antigo, com base na materialidade, a maioria das pessoas está aqui embaixo, sem poder. Então, quanto mais eu dependo das estruturas materiais, menos poder eu tenho, e o planeta Terra é o reflexo disso. Em resumo, os pobres, os mais dependentes, são em maioria, e a maioria tem menos poder. E o planeta vocês viram, né? E aí, lá nas páginas 33 e 34, o Ken faz a citação de um livro muito interessante, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa historinha, que eu sei que vocês já conhecem, mas é aqui que começa o milagre. Basicamente assim, na década de 50, lá nos anos 50, 1958, se não me engano, não tenho muita certeza, mas foi por aí. Os cientistas começaram a estudar o comportamento dos macacos. Uma macaca começou a lavar suas batatas, achou aquela batata um pouco mais saborosa, os outros foram vendo, ela foi mostrando, aí veio 2, 3, 4, aí os macacos foram lavando as batatas para comer. Quando atingiram o número de 100 macacos, aconteceu um fenômeno muito interessante, porque em outra ilha, sem nenhum tipo de comunicação com essa ilha, os macacos começaram a lavar batatas também. E aí, quando atingiu um certo número nessa outra ilha também, outras ilhas foram tendo o mesmo fenômeno. E aí, segundo o Ken coloca lá no livro, citando essa história de um outro autor, ele diz assim: supõe-se que ao atingir o número X de macacos lavando batatas, uma vibração sutil foi criada e alcançou a outra ilha, ou seja, gerou um campo que pode afetar a coletividade. A conclusão disso é que basta você ser um agente de transformação e você vai fazer a sua parte. Ou seja, você tem poder. Como se não bastasse, porque aquela experiência foi da década de 50, e agora eu trago para vocês uma informação do ano passado. Outubro de 2022, o Prêmio Nobel de Física é para 3 cientistas, se não me engano, eram 3, não me lembro, mas eles falam do entrelaçamento quântico, porque com a capacidade que nós temos hoje de fazer pesquisas no nível quântico, né, que é, digamos assim, partículas de um nível inimaginável na década de 50, e essas pesquisas, esses ganhadores do Prêmio Nobel, eles entenderam que 2 partículas é como se elas fossem interligadas, mesmo que estivessem muito distantes uma da outra.
E o que acontece com uma no local onde ela se encontra, acontece com a outra no outro local onde ela se encontra. E a partícula a que eles estão se referindo aqui é principalmente, geralmente, fótons, que são partículas de luz. A menor partícula possível de luz, né? Lembrando que a luz, ela se comporta de uma forma dupla, material ou na forma de onda, né? Então, por isso que a gente fala luz como partícula, e isso daqui, eles pensam que vai ser um grande avanço na computação quântica, na transferência de informação. E eu já vejo isso aqui com os olhos da espiritualidade para explicar o fenômeno que acontece com as macacas, né? Com o macaco lavando as batatas. Porque naquela época eles não tinham essa condição de estudar isso. Então, a gente está diante de um poder inimaginável, simplesmente a partir daquilo que nós pensamos. Viu como a gente é capaz de transformar e de afetar os outros com os nossos pensamentos? E, basicamente, a conclusão disso é que nós somos almas, nós somos seres de luz. Nós podemos conter as mesmas informações que a alma suprema, Deus. E, a partir do momento que eu adquiro essa consciência, eu contribuo para a transformação dos outros. E aí, a pessoa poderia falar assim, ó, beleza, Tati, então essa é a boa notícia, que Deus veio e a consciência da alma é que traz prosperidade. Portanto, agora, todos vocês são um milagre. Eu sou um milagre, você é um milagre, todos nós somos milagres. Mas alguém poderia falar, tá, Tati, mas como que você sabe que Deus veio? Muito simples, porque se a gente estava atolado no velho paradigma e, de repente, já circula a experiência vou usar a metáfora dos macacos, né? Digamos que muitos macacos já tiveram essa experiência desse contato com Deus. Aliás, só a título de informação, nós já somos em mais de 1 milhão de, entre aspas, macacos, né, que meditam e têm essa experiência do contato com Deus. Então, não dá mais para negar que ele já veio e que a alma é real, assim como Deus é real. E o contato com Deus, a alma suprema, que está fora desse paradigma material e que não é ficção, tudo isso é realidade. Aí fica mais divertido. Olha o que acontece quando eu faço a inversão da minha consciência de material para espiritual. Esse é o novo paradigma. Quanto mais eu experimento a espiritualidade, né, a relação com Deus, a experiência de quem eu sou, mais poder a humanidade tem. E o planeta Terra, ele é o reflexo disso. Então, nós não precisamos de dinheiro. Nós realmente precisamos mudar a consciência. Quando é o paradigma material, o conhecimento e o dinheiro, o conhecimento do mundo, né? Não o conhecimento da espiritualidade, conhecimento mundano, da matéria e o dinheiro, eles estavam no topo da pirâmide do poder. Quando é no paradigma espiritual, quem está no topo são os pequeninos. Sabe aquelas pessoas que estavam catando lixo, naquela imagem que eu coloquei lá atrás? Então, aqueles que a gente pensava, a gente poderia pensar assim, poxa, aquelas pessoas não têm poder nenhum. Elas não têm valor, não têm influência, não têm comida, não têm casa, não têm nada. Mas elas têm uma coisa, capacidade de pensar, capacidade de se conectar com Deus. Eu acho que foi aqui que eu me emocionei tanto, porque a gente sempre fala assim, nas religiões a gente escuta falando assim, que Deus é o Senhor dos pobres. E, na verdade, Deus, ele é disponível para qualquer um, rico, pobre, não importa, a classe, não importa. A única questão é que uma pessoa que está tão atolada no mundo material e está tão satisfeita com a materialidade, né, e continua tentando satisfazer aquilo que sempre sente que falta, mas está satisfeita, talvez ela não tenha tanto interesse de ter essa conexão com Deus e de ter essa experiência
com Deus. Então, acho que nesse sentido, sim, independente de ter dinheiro ou não, da classe social ou não, Deus é o Senhor dos pobres, daqueles que já não têm mais interesse nas coisas materiais, que querem uma coisa mais profunda. E bastam 100 macacos para a gente começar essa mudança. E a gente já passou de 1 milhão. Isso significa que o milagre está acontecendo. Basicamente, a ideia era para dizer para vocês isso, que vocês sejam o líder da sua própria vida. Só isso. E isso é Raja Yoga, porque Raja significa rei, rei de soberano, no sentido de auto-soberano. Yoga é conexão, conexão com Deus. Se de ver uma macaca lavando batata, outros macacos começaram a lavar batata, se você tem a experiência de alguém que está meditando, outras pessoas também podem entrar nesse estado de meditação, de conexão com Deus e com a sua própria essência, que é ser alma, um ser de luz. Então, isso é Raja Yoga. Dessa forma, a gente se torna milionários espirituais e benfeitores do mundo. Por isso que eu comecei dizendo e termino dizendo, nós percorremos um ciclo da esperança pela desesperança e agora retornamos à esperança. Então, o que eu tenho que falar para encerrar é o seguinte: o terceiro milênio será espiritual ou não será? E esse livro é sobre esperança. E eu espero que cada um de vocês, a partir de agora, já saiba como prosperar em tempos de incerteza. Muito lindo. Parabéns. Deixa eu só me botar aqui. Tem spotlight. Parabéns, Tatiana querida, querida Tati, fantástico, inspirador, um mergulho não só no conhecimento desse livro, mas numa experiência, numa nova perspectiva, né, para momentos tão difíceis e tumultuados, ondas altas que a gente está enfrentando a cada dia. Nada como acender essa luz interna, ir para dentro e ir para cima. Para dentro e para cima, para dentro e para cima. Muito bom, lindas palavras, sábias palavras, a gente vai ficar com elas ecoando internamente.